tua mesa. Olá, seja muito bem-vindo a essa plataforma de pequenos grupos online da Comunidade do Redentor. Nós estamos terminando, esse é o penúltimo estudo a respeito do livro de Salmos. Semana que vem a gente termina o livro de Salmos. E o livro de Salmos tem nos conduzido nessa clareza a respeito dos nossos diálogos com o Pai. A gente tem motivado você e seu pequeno grupo a expressar daquilo que está no teu coração, a fugir do teologicamente correto, do politicamente correto, de nós expressarmos aquilo que a gente acha que Deus quer ouvir. Porque a gente pode achar que Deus quer ouvir só coisas boas, mas Ele quer ouvir o que está de fato no nosso coração, sejam elas coisas difíceis, sejam elas dramas, sejam elas dificuldades. E quando nós levamos todos esses sentimentos a Deus, esse clamor a Deus, então Deus também reorganiza o nosso interior, transforma a nossa vida. E por isso o diálogo, a gente fala, mas Deus também se revela a nós. O salmista nos inspira isso. O salmista é sincero diante de Deus, sem cera, sem máscara. Ele fala daquilo que o coração dele realmente está sentindo. E a gente percebe no livro de Salmos essa transformação do salmista. A transformação de como ele começa esse encontro com Deus, como ele começa esse diálogo com Deus, mas como ele termina confiante, cheio de esperança. O salmo que nós queremos destacar hoje é o Salmo 103. O Salmo 103, ele destaca essa gratidão a Deus, Eu queria que você, no seu pequeno grupo, fizesse um teste. Pede para cada um pegar um papel e lança esse desafio. Coloque no papel 5 situações ou questões na sua vida hoje, na pandemia, na qual você se entristece, na qual você sofre. Dá um tempo para que as pessoas escrevam e depois peça para o seu pequeno grupo. Escreva agora 5 questões, motivos que você agradece, que você louva a Deus. Me parece, eu não sei qual vai ser a estatística no seu pequeno grupo, mas me parece que as coisas pelas quais nós somos entristecidos, nós somos rápidos em escrever. As coisas que nós somos gratos, nós somos um pouco mais devagar, nós pensamos mais. Isso se dá porque as lembranças negativas se sobrepõem às lembranças positivas. E por isso a gente deve fazer um exercício constante de lembrar a nossa alma do bem que Deus tem nos feito. Lembrar a nossa alma do que Deus tem feito nos nossos dias hoje. Aquilo que Ele faz em nós e através de nós. A moldura desse Salmo 103 é essa: bendiga o Senhor a minha alma. Ele enaltece, louva a Deus. Mas é interessante que, assim como outros salmistas o fazem, ele fala para a sua alma, ele fala para si mesmo. Ele fala, se o Salmo 42 fala, por que está tão triste, ó minha alma, falando para a sua alma, aqui o salmista fala, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Está falando, ó, louve, enaltece o Senhor, ó minha alma. Lá em Romanos, capítulo 8, fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existe uma dimensão no ser humano que se relaciona com Deus. Existe algo, por isso que aquelas pessoas que não se relacionam com Deus têm um vazio. Tem um vazio porque Deus nos fez com esse vazio, com algo em nós, com a necessidade de conversar com o Criador, de se reconciliar com o Criador e com o seu propósito. Por isso aqui o salmista está falando, bendiga o Senhor a minha alma, falando para si mesmo, olha, alma, bendiga, enalteça, louve. E ele continua dizendo, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele está falando para a sua alma, ele está falando, não se esqueça, por favor, alma, não se esqueça dos benefícios de Deus, não se esqueça das bênçãos de Deus, não se esqueça das grandes coisas que Deus tem feito. A alma não tem amnésia espiritual. Lembre, conte as bênçãos uma após outra e verá o quanto Deus já fez na sua vida, que exercício maravilhoso. Mas aqui eu quero destacar que bem dizer pode ter pelo menos 2 significados. Bem dizer
pode ter o significado de ser grato ou estar grato por algo que nos foi dado de maneira imerecida. Um favor, uma dádiva que nos foi dado, a gente é grato. Quando a gente é surpreendido por algo que a gente não mereceu e nem conquistou, mas a gente é surpreendido por essa graça. Isso é bem dizer, eu enalteço a Deus, porque muitas das coisas que Ele me dá, muitas das coisas que Ele te dá, nós não merecemos. Por isso é graça, é favor imerecido. E por isso, da graça vem a gratidão, a mesma raiz de graça é gratidão. É interessante que esse texto aqui, ele vai destacar nós estarmos gratos ou lembrarmos das bênçãos de Deus exatamente no perdão concedido de Deus para nós. E o mais interessante, o que mais me chama a atenção é que a raiz, graça, se encontra em gratidão, que se encontra em perdão. Por isso, alguém que foi perdoado foi alguém agraciado por Deus. Alguém agraciado por Deus é alguém grato, é alguém cheio de gratidão. O perdão gera gratidão nas nossas vidas. Por isso, ele está dizendo aqui, para suas emoções. Minha alma aqui, no sentido hebraico da palavra alma, no contexto do Salmo, é emoções, as minhas entranhas, a minha intimidade, o meu ser, a minha existência. Louve o Senhor. Por isso, o que tem a ver com a nossa existência? O que tem a ver com o meu ser? Quero dizer que o salmista ele é grato por essa dádiva da reconciliação. Ele é grato por essa dádiva do perdão. Ele é grato por ter sido agraciado por Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe que aquilo que ele fez na cruz por cada um de nós e que nos reconcilia com Deus e com seu propósito, isso é graça imerecida. E uma vez que nós experimentamos essa graça, essas dimensões que eu já vou falar sobre o perdão de Deus, que o salmista destaca, a gente então precisa necessariamente lembrar das bênçãos do Senhor. E se você não lembra de situações específicas, se você não lembra de grandes situações para que você seja grato por aquilo que Deus fez por você na cruz, seja grato por Jesus. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas a primeira coisa que o salmista é grato a Deus, a primeira coisa que o salmista é agraciado por Deus, ele fala, é Ele que perdoa todos os meus pecados. Versículo 3. O perdão que Deus tem para nós é completo. O perdão de Deus na nossa vida não é pela metade. Deus não perdoa algumas coisas e deixa outras nós nos remoermos em culpa e ressentimentos. Deus perdoa todos os pecados. Mas Bruno, eu já fiz cada coisa, tu não conhece a minha vida. Pode ter certeza absoluta que Deus conhece. Deus te fez, Deus te formou e Deus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, Ele perdoa a totalidade dos teus pecados. Porque se Ele não perdoasse a totalidade dos nossos pecados, a gente estaria dizendo que a obra de Jesus na cruz foi insuficiente. Não, ela foi totalmente suficiente. Ela foi ampla, ela foi completa, ela foi plena. Então nós temos o perdão completo na nossa vida, seja as coisas que nós fizemos, seja as coisas que nós cometemos hoje, seja aquelas que nós faremos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, uma vez que nós estamos nessa graça, uma vez que nós fomos agraciados por esse Deus, então o perdão dele é completo. Celebre isso, adore a Deus por isso. Mas outra coisa, uma verdade muito profunda a respeito desse perdão, é que está lá no versículo 10, eu quero destacar só o versículo 10, ele diz assim, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu achei incrível esse texto, que não só o perdão de Deus é completo,
como ao nos tratar, Ele não nos trata conforme aquilo que nós fizemos. Ele nos trata conforme a sua bondade. Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos trata conforme Ele é. E Deus é bom. E aqui diz que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, Ele é cheio de amor. Então, é a partir de quem Deus é que Ele nos trata e não a partir daquilo que nós fazemos. Isso é tremendo, gente, porque a gente tem a tendência de comparar os nossos relacionamentos humanos com a nossa relação com Deus. Nós achamos que na nossa relação, muitas vezes baseado pelo merecimento, o fulano merece ganhar tal coisa. A gente não fala isso? Não, ele mereceu. E às vezes a gente fala, não, esse não merece nem o meu tempo, nem a minha presença ele merece. A gente trata muitas vezes as pessoas dessa forma, mas nosso Deus não nos trata dessa forma. O nosso Deus, Ele não nos trata conforme aquilo que a gente merece, porque a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, por isso o que nós merecíamos é a morte, é a ira de Deus. Mas por Cristo Jesus, Ele nos dá amor, Ele nos dá graça, Ele nos dá salvação e o seu perdão, de acordo com a sua bondade. E é interessante que também em Romanos fala que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Por isso Deus estabelece um relacionamento conosco a partir da sua bondade, é a bondade de Deus, é o amor de Deus em Cristo Jesus que vai nos constranger, como diz Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, Ele nos constrange por seu amor. E é impressionante isso, que à medida que Ele nos trata com sua bondade, o nosso coração ele é restaurado. E Jesus nos fez isso, nos restaurou a sua imagem e semelhança. Da mesma forma, a gente deve tratar os outros. A partir da bondade que a nós foi oferecida, a gente deve oferecer. E por último lugar, eu quero terminar destacando o versículo 12, e que ele diz assim, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele muda a nossa vida. Então, se Ele perdoa totalmente o nosso pecado, segundo, Ele nos trata conforme a sua bondade e não por aquilo que a gente merece. Terceiro, Ele afasta de nós as transgressões, ou seja, Ele muda a nossa vida. Ele não só alivia a nossa culpa, como afasta a nossa transgressão. É por isso que Jesus, ao perdoar e ao curar alguém, Ele fala, vai e não peques mais, porque Ele afasta essa transgressão da pessoa. Nós, uma vez perdoados por Jesus, a gente entende o quão maligno é esse mal cometido na nossa vida, o quão maligno é esse pecado, o quão perverso é esse pecado, e por isso a gente não pode mais viver de acordo com esse pecado. A gente necessariamente precisa viver em novidade de vida, a vida na qual Cristo proporcionou por nós por meio da cruz. Por isso, Deus ele nos perdoa totalmente. Ele também nos trata com bondade, mas Ele afasta de nós a transgressão, muda a nossa história. Por isso nós começamos falando que bem dizer é receber essa graça, estar grato por esse favor imerecido de Deus a nós. Mas em segundo lugar, bem dizer é abençoar as pessoas à nossa volta. Aquele que foi alcançado pela graça é grato, é aquele que é grato, ele abençoa. Querido, não trate as pessoas conforme aquilo que elas merecem. Trate as pessoas conforme a bondade que nós recebemos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu pequeno grupo, a reflexão, tempo de oração. Celebre o perdão que temos em Cristo Jesus. Amém.